Olá, buscadores de conhecimento, sejam bem-vindos ao meu canal. O tema desse vídeo hoje é O Corpo Fala. Mas antes de ir para o tema do vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever, curtir o meu canal, curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar os sininhos das notificações para quando tiver novos vídeos vocês já está atualizado. Enfim, gente. O corpo fala. Antes de ir pro tema do vídeo, eu já quero contar uma historinha pra vocês, que vocês sabem que eu amo contar historinha. Porém, vamos lá. Eu já falei em outro vídeo que eu tava aprendendo a fazer fazer artesanato e eu quero trazer aqui pra vocês, olha, a minha arte com mandala, gente, tá muito linda. Essa é a minha primeira mandala que eu fabriquei e eu quero contar uma história para vocês dessa mandala e com relação ao corpo fala. Por quê, gente? Eu já falei no outro vídeo que eu peguei uma mandala da Centelha Divina do professor Hélio e comecei a meditar, né? E, gente, veio aquela vontade, assim, incessante, aquela energia me movendo para começar a fazer algo no sentido de mandala. E começou a aparecer em redes sociais, mandala isso, curso de mandala, e eu não queria fazer investimento no curso, porque no momento não era a minha prioridade. E aí achei o curso gratuito no YouTube, já até deixei o link do curso no outro vídeo, e aí comecei a fazer. Gente, mas nesse processo que, assim, eu comecei a fazer o curso, né, da mandala e tal, e aí aconteceu algo. Por quê? Porque eu não queria comprar os materiais, o investimento para aquele momento, o investimento para os materiais não era viável naquele momento. Então, eu sei do meu orçamento, então eu estou bem organizada com essa questão financeira e não ia dar, não ia dar. E, gente, acabou que eu comecei a sentir uma ansiedade muito grande. E eu já entendi, assim, de vivências de outras situações, que quando a ansiedade bate em mim, gente, eu tô falando de mim, do meu corpo, das minhas experiências com ansiedade, eu não tô falando que para todo mundo é assim, mas é porque eu tô nessa busca do autoconhecimento, de expansão de consciência, então eu tô me conhecendo mais, então eu tenho propriedade para falar que as causas da minha ansiedade eram coisas que eu precisava resolver, não só essas, mas outras. Eram coisas que eu precisava resolver e não estava resolvendo. Estava procrastinando, deixando para lá. Algumas situações chatas que estavam me causando ansiedade e eu não resolvia, deixava para lá. E acontece que essa situação da mandala eu já não ia fazer, não ia só assistir o curso, mas eu não ia comprar material, eu ia fazer. E acontece, gente, que estava me dando ansiedade. E eu entendi que essa ansiedade era devido a essas mandalas que eu tinha que começar a fazer. Porém, eu não sabia por onde começar a fazer. E por onde conseguir o recurso, né? Porque já estava tudo no meu orçamento, não cabia mais essas mandalas. O dinheiro para o material das mandalas. E aí, eu já também falei no outro vídeo que eu ganhei uma premiação lá do meu trabalho do Sim do Nada. Nem existia premiação, eu ganhei, enfim, comprei, fabriquei. Tá aqui o resultado da mandala, ficou linda. É a minha primeira, então assim, eu já comprei material para praticar outras mandalas. E eu vou começar a praticar mandalas. Tô também estudando, tô conciliando uma coisa com a outra. Assim, gente, o que eu tenho para falar sobre as mandalas é que é um momento que você fica ali bem concentrado naquele momento presente. Assim, eu senti minha energia mudando muito, a minha cabeça meio que ficou aérea, assim, foi uma energia bem densa, assim.
No início da minha mandala eu tava tipo, muito confusa, assim. Os pontinhos, depois eles formam um desenho em si, mas no momento que eu tava fazendo ali, tava muito tudo sem sentido. Então, gente, minha vida tem momentos que tá muito, muito sem sentido, depois faz todo sentido. E foi nessa busca, na fabricação da mandala, que as primeiras mandalas é uma limpeza energética que a gente faz. Então, passei por tudo isso, tá? Outra coisa que eu quero, outra situação, assim, bem recente, que o corpo fala, que o meu corpo começou a me mandar sinais. Porém, gente, quando o corpo começa a mandar sinais, você começa a ignorar, porque você quer aquilo e começa a ignorar. E o corpo, né? O corpo já tá te falando, Vânia, enfim, não é assim. Não vai ser do jeito que você quer. Mas aí a mente começa a criar ansiedades. Enfim, o meu esposo foi para uma seleção de um trabalho, que a gente queria muito que ele ficasse nesse trabalho. Só que ele ia era na segunda-feira, e no sábado a gente soube dessa oportunidade para ir fazer a seleção, e a gente que acabou ficando numa ansiedade assim tão grande. E eu tava numa ansiedade, eu sabia que essa ansiedade, ela me não era bom, porque todas as vezes que eu tive ansiedade, causei ansiedade, ou uma situação que causou ansiedade, é porque ou a situação não vai dar certo, né? Que é algo que eu tô assim esperando muito, daquela ansiedade de ai, vai dar certo. Aí começa aquelas programações conscientes, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas no fundo, o corpo já sabe que não vai dar certo, que não é para você, que não é a hora, que não é o momento. Mas mesmo assim, a, a ansiedade, aí sim, você, na sua mente quer, fica ali botando aquela pressão que vai dar certo, mas o seu corpo já entende que não é aquilo, que não vai ser, que não é aquele momento, ou que não é o certo, ou que, enfim, o seu corpo já entende tudo isso. E você não conseguiu conectar sua mente com o corpo ainda. E aí você fica na mente, ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas o corpo já começa a ter aquelas crises de ansiedade, aquelas acelerações, aquele mal-estar que é causado pela ansiedade. Então eu fiquei assim. Quando eu fiquei assim, eu sabia que era por causa de toda a situação, mas eu não sabia, eu não queria acreditar, na verdade, que não daria certo, porque a gente queria muito que desse certo. Aconteceu que não deu certo. E a ansiedade, assim, o corpo já tinha falado, não vai dar certo. Não vai dar certo com relação a esse trabalho, mas existem outras possibilidades, infinitas possibilidades. Mas o que eu quero passar hoje para vocês é que o corpo da gente, ele sabe perfeitamente o que vai acontecer. Então, se você tiver aquela sensibilidade, aquela visão, né, superior para enxergar o que o seu corpo está falando, nossa, isso vai lhe ajudar muito no processo, no caminho de expansão de consciência. Por quê? Porque já tive outras situações que não é questão de dar certo ou não dar certo, mas eu tinha que resolver, eu tinha que encarar aquela situação e dizer, dar um basta, ou resolver o problema, ou olhar para aquela situaçãozinha ali e dizer, ok, eu não quero isso na minha vida, ok, chega, vou sair desse lugar, ou vou cessar essa situação. E enquanto eu não fiz isso, as crises de ansiedade estavam muito forte. Por quê? Porque o meu corpo estava desconfortável naquela situação e meu corpo entendia que eu não estava bem com aquela situação. E qual foi a mensagem que meu corpo passava para mim? Resolve isso, porque senão não vai ter a próxima fase, senão não vai vir coisas boas, senão não vai ter o melhor para você, não vai limpar essa sujeira aqui, essa sombra, enfim.
não vai, enquanto eu não resolver, não vai para o próximo passo. Então, meu corpo falava tudo isso para mim. E quando eu resolvi olhar para aquelas crises de ansiedade que meu corpo tinha e, e resolvi começar a curar, né? Ou a curar, ou resolver, dar um basta em situações que estavam causando tudo aquilo, enquanto eu não olhei para isso e não resolvi curar, não cessava as crises de ansiedade. Então, quando eu curei, quando eu olhei para aquelas crises de ansiedade que o meu corpo estava falando comigo, eu digo, ok, é isso que eu tenho que resolver? Ótimo, vou resolver. Resolvi e a crise de ansiedade parou. Por que que eu tô trazendo isso agora, dessa crise de ansiedade que eu tive? Porque foi assim, bem nítido, bem assim, visível aos olhos, né? Foi essa situação da mandala de toda a situação que eu já contei, que eu senti porque eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer naquele momento, mas era o momento de eu fazer. Então meu corpo criou aquela ansiedade para me avisar que eu tinha que tomar essa atitude, tomar essa decisão e seguir. Então deu tudo certo, vocês viram o resultado da minha mandala, tá linda. E outra coisa também, com relação ao trabalho, da toda a situação, o meu corpo também falou, olha, no momento que começou a ansiedade, eu já sabia, não vai dar certo. Mas a minha mente queria que desse certo, né? E começou a criar toda a situação que eu já avisei. Mas eu já sabia a resposta. O meu corpo já tinha falado a resposta para mim, não vai dar certo. Não é porque, tipo, simplesmente o corpo é do mal tipo, é negativo, não. É porque o nosso corpo é um templo e ele já entende muito mais que a gente, tem uma conexão maior com o nosso ser, o eu interior. Então, o nosso corpo tá ali naquela plenitude e sabe todas as coisas. E quando ele me avisou, eu não dei ouvidos, né? E causou toda a situação. Mas é isso, gente. Essa é a minha experiência com relação ao meu corpo fala. Se você tem crises de ansiedade, outras situações, síndrome do pânico, porque outras coisas que acontecem, procure ajuda médica, né? Procure ajuda de terapeuta, especialista, porque eu entendo agora, mas é porque eu já passei por um processo de terapia, de estudo, de conhecimento. Então, para mim fica fácil nesse momento, né? E olha, gente, tá fácil para mim com todo o estudo, todo o conhecimento, mas mesmo assim eu não dou ouvidos e ainda passo por essas situações. Agora imagine alguém que não tem conhecimento de nada sobre isso e não tem dinheiro para ir para terapia, não tem como buscar ajuda, então fica bem complicado. Mas procure ajuda, enfim, né, gente? Vamos buscar conhecimento, que conhecimento é poder, a gente já sabe. Então é isso, meus amores. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava passar toda essa experiência e, assim, tô amando as experiências com a Mandalas. Eu vou continuar e vou trazer mais algumas coisas para vocês, se achar necessário, né, algum aprendizado. Mas obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.